Prezados irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Com muita alegria no coração, eu apresento a toda a igreja a minha saudação. Desejo que as bênçãos de nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção do seu amado Filho Jesus, nosso divino e eterno Salvador, do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que juntamente as bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, que essas bênçãos estejam na vida de todos. Estendo também esta saudação aos nossos internautas, que a partir de agora estarão conectados conosco, participando desta reunião. Portanto, sejam muito bem-vindos à reunião apostólica. Irmãos, este é o momento único que temos de podermos participar de uma reunião, de estarmos unidos como Irmandade Apostólica, e também podermos receber a presença dos santos de Deus que são enviados para estarem conosco no transcorrer da reunião. Trazem virtudes preciosas do reino dos céus e concedem dessas virtudes a cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Com esta fé, com esta confiança, vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza se coloquem em pé, todos em sinal de reverência, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, ó Deus bendito, mais uma vez aqui estamos reunidos no Teu tabernáculo, ó Pai, para em Seu santíssimo nome realizarmos mais uma reunião. Através desta reunião exaltarmos Seu glorioso e poderoso nome e termos uma oportunidade, mais uma vez, de poder aprender mais a respeito dos Seus ensinamentos, para que aconteça o nosso preparo espiritual, para que possamos merecer o amparo e proteção dos Seus santos, constantemente sobre o nosso viver, ajudando a cada um de nós apostólicos a sermos vitoriosos na nossa jornada de fé nesta terra. Suplicamos a Senhora Santa Vó Rosa, nosso glorioso e poderoso Espírito Consolador, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e ao Senhor querido profeta Santo Irmão Aldo, que conceda um entendimento a cada irmão, a cada irmã, que vai participar desta reunião com muita fé, para que todos nós possamos compreender o recado do reino dos céus, através das mensagens importantes que está aqui no nosso boletim interno oficial. E quando sairmos desta reunião, possamos sair com o nosso espírito fortalecido e com a convicção de fé, que alcancemos mais preparo para vencer todas as adversidades da vida. É por isso, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, que entrego em vossas mãos poderosas todos os atos desta reunião, tudo o que realizarmos aqui nesta oportunidade, seja para a honra e glória do reino dos céus. Todo o nosso louvor, adoração e gratidão, não somente neste momento, mas sim para sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1.
anjo de Deus entre nós. Nós apostólicos recordamos com profunda gratidão e privilégio de termos convivido com um santo profeta que dedicou a sua vida a guiar, proteger e abençoar o povo apostólico. Em sua infinita bondade, Deus nos concedeu a graça de ter entre nós um verdadeiro servo dos céus, cuja missão, conselho e amor pela humanidade se tornaram manifestação viva do cuidado divino. Por isso, com toda a reverência, o chamamos de anjo de Deus entre nós, expressão que traduz o carinho e a gratidão de um povo que encontrou em seu ministério amparo, direção e segurança. Quantos de nós, diante das lutas da vida, recorremos aos seus ensinamentos e conselhos? Quantos ainda hoje encontram força ao recordar suas palavras, seus gestos e sua forma amorosa de cuidar das almas? Seu olhar penetrava além das aparências, alcançando as necessidades mais profundas de cada coração. Seu sorriso transmitia paz, sua presença inspirava confiança e sua companhia despertava em muitos a firme decisão de permanecer na caminhada apostólica. Hoje, habitando na glória junto à nossa querida Santa Avó Rosa, continua a guiar, proteger e guardar seu povo com ainda mais amor e cuidado. Ao nos aproximarmos de seu centenário, recordamos também as virtudes que fizeram de seu ministério algo tão especial. Vidas transformadas, famílias restauradas e incontáveis bênçãos concedidas ao povo apostólico por meio de sua dedicação incansável. Mesmo revestido de grandes dons, sua marca sempre foi a humildade. Fiel à Santa Avó Rosa, devoto a Jesus e à Virgem Maria Santíssima, buscava em tudo cumprir a vontade dos céus e oferecer o melhor para seu povo. Hoje, cantamos este hino como forma de agradecer a Deus pela existência deste anjo de amor, proteção e bondade, cuja memória permanece viva e cujo legado continua a conduzir nossos passos diários. Vamos ouvir como coral, Anjo de Deus entre nós.
Vamos ouvir com o coral. Tudo farei para ser fiel. E ainda na sequência das apresentações com o coral, vamos ouvir o hino Janelas do Céu. Se sou divina,
Muito bem, irmãos. Todos os hinos são belos, mas esse é muito maravilhoso, né? Tudo o que acontece na nossa vida e pode acontecer para nós chegarmos ao reino dos céus. A partir deste momento, vamos entrar numa das mensagens que temos aqui no nosso boletim para este final de semana. Eu peço a atenção de todos os irmãos e também convido nossos internautas que estão conectados conosco para nós refletirmos a respeito desta mensagem, a parábola do semeador. Jesus, nosso Senhor, ensinando ou falando por parábola, mostrou aquele homem que saiu com uma semente para semear. E a primeira que ele semeou, jogou ou semeou na beira da estrada, do caminho. A segunda, em lugares rochosos, aonde havia muitas pedras. A terceira semeadura que fez, lançou em lugares de muitos espinhos. E a última, então, ele semeou em terra fértil, aonde aquela semente germinou e produziu bons e muitos frutos em abundância. Irmãos, falando corretamente, a semente é os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor, para o viver do seu povo. E esses locais significam o coração de cada um de nós. Porque naqueles lugares que foram semeados, todos eles nasceu, porque a semente era fértil. Só que no primeiro lugar, o vento veio, espalhou, os passarinhos comeram a semente, então não teve muito avanço ali. E aonde foi semeado no meio da rocha, então ela germinou. Mas, como não pôde enraizá-los, porque havia pouca terra no local, então logo morreu, desapareceu. E no lugar onde tinha muitos espinhos, então ali os espinhos sufocaram, ela também germinou e nasceu, mas sufocaram e mataram. Irmãos, como está o nosso coração? O nosso coração está da maneira aonde foi semeada na terra fértil? Porque aceitemos a mensagem desta igreja, os seus ensinamentos, aceitemos a disciplina implantada pela Santa Avó Rosa, mas que é de Jesus, para o nosso viver? Ou o coração está da maneira daquela terra onde havia muitas rochas? Ou naquela onde havia muitos espinhos? Que às vezes o apostólico, a apostólica, no início da sua carreira de fé, aceitou esta fé com entusiasmo muito grande. E no início era muito obediente.
Mas de repente, então começou a desobedecer. É da maneira, daquele lugar onde a semente morreu. Porque a semente foi lançada, foi colocada ali no seu coração. A mensagem do Divino Mestre, do Consolador, do Santo Profeta, do Reino dos Céus. A pessoa aceitou e no começo tinha um entusiasmo muito grande para participar das reuniões, para oferecer o seu trabalho no ministério desta igreja, para ser uma pessoa bondosa, boa de coração e que respeite a disciplina apostólica. Mas dali um tempo foi esfriando a sua fé. E alguns já não estão mais em nosso meio. Porque conforme diz esta mensagem, todo o desobediente aos ensinamentos doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica não permanece nesta igreja. E não permanecendo, não pode também herdar a sua salvação. Porque o reino dos céus é para os bons e humildes de coração. Então esta parábola, ela relata muito bem como que tem que ser o nosso comportamento se quisermos chegar ao reino dos céus. Porque não adianta nada nós termos o nome de apostólico. E conforme está nesta mensagem, às vezes a pessoa sabe, porque é muito bem esclarecido, os ensinamentos desta igreja, mas ela é uma pessoa teimosa. Ou seja, o seu coração está fechado. E os ensinamentos da Igreja Apostólica, ela não consegue guardar. Ou o seu comportamento não permite que guarde. Porque está sendo ensinado para ter um bom comportamento como verdadeiro filho ou filha de Deus. Mas a pessoa não cumpre com o voto que fez. Quando veio para esta igreja e prometeu ser fiel, ou às vezes, ou a maioria são batizados e fizeram um voto diante de Deus, na presença dEle, de morrer para o mundo de pecados, para viver somente para obedecer e praticar a doutrina e a disciplina desta igreja. Mas que quebraram o seu voto, porque querem viver como querem. Toda a criatura que quer viver como quer não pode herdar o reino dos céus, porque não tem humildade no coração para aceitar correção na sua vida. Não, a minha vida cuido eu. Pensa que cuida. Mas nenhum de nós tem a possibilidade de cuidar da nossa vida. Feliz aqueles que aceitaram esta fé e esses princípios disciplinares da Igreja Apostólica modificaram a sua vida e são dirigidos por Deus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Aí tem uma vida de humildade, tem sinceridade no seu coração, tem convicção da fé que processa e faz de tudo para ser obediente, para ser consagrado, para aceitar a disciplina da Igreja Apostólica na sua vida. Porque, irmãos, infelizmente temos pessoas que não aceitam disciplina. E muitas das vezes estão em nosso meio. Mas estão em nosso meio fazendo o quê? Porque pensam que o pensamento delas é aquilo que vai acontecer na sua vida. Mas estão muito enganadas. Agora, só vão perceber, às vezes, esse engano muito tarde. E não, eu quero viver a minha vida. Então, a igreja não vai fazer eu mudar os meus costumes. Tudo bem. A igreja não faz mesmo. Deus também não obriga ninguém a ir para os céus. E nem viver de acordo com aquilo que Ele ensina. É nós que temos que tomar uma decisão na nossa vida.
Se queremos o reino dos céus, se queremos ser apostólico de verdade e provar que a semente foi semeada na terra fértil para produzir muitos frutos para o reino dos céus, nós precisamos ser fiel. Precisamos ter a humildade para aceitarmos a correção do reino dos céus. Não a correção das pessoas aí. Enfim, somos ensinados a obedecer todas as leis terrenas. O apostólico tem que obedecer às leis terrenas. Mas, se tratando da obediência para se consagrar para o reino dos céus, precisamos obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. E nunca deixar que os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor, fosse realmente ensinado a um coração que não quer aprender, que está fechado para os céus. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo chegam, como disse Jesus: eis que chego em sua porta e bato. Ou seja, se ele bater e nós abrirmos a porta, ele se referia ao coração. Ele disse: eu entrarei e cearei com você. Agora, o Santo Irmão Aldo nos orientava, muitas vezes ele ia com a Santa Avó Rosa no lar apostólico, até para levar uma bênção, e não podiam chegar. Por quê? Porque a desobediência era bastante grande. Porque as pessoas que viviam dentro daquele lar não obedeciam a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. E não tem como os santos permanecerem em lugar assim. Ah, mas o pecado é tão pequeno. Mas Deus é justiça. Se Ele diz para não praticar, nem que seja pequeno ou grande, vai ter a mesma importância. Ou seja, nós precisamos ser vigilantes e realmente guardar os ensinamentos que são ensinados na Igreja Apostólica, porque é para o nosso bem. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles querem a nossa salvação e querem que nós tenhamos uma vida boa enquanto vivermos aqui na face da terra. Que nós tenhamos paz lá dentro do nosso lar, no seio da nossa família, das pessoas próximas de nós que convivam conosco. Que nós amemos o nosso semelhante igual a nós mesmos, como Jesus ensinou. Novo mandamento vos dou, pedindo para que nós amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou e nos ama. Jesus foi morto, pregado naquela cruz, derramou seu sangue inocente por cada um de nós. Então vamos parar e observar. Ah, mas eu não posso perdoar aquela pessoa porque eu não gosto dela. Imaginemos se Jesus também agisse assim. O que seria de nós? Imaginemos se a Santa Avó Rosa agisse assim, se o Santo Irmão Aldo agisse dessa maneira. Não. Eles sempre nos amaram, nos amam. E vão sempre nos amar. Mas eles querem a nossa salvação. Mas depende de nós. Depende de cada um de nós. Então, aqueles que estão com o coração fechado, abram o seu coração. Para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possa entrar dentro do nosso lar, cear conosco. Vamos pedir a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para que eles nos dê sabedoria, para nós superarmos algumas adversidades que temos na vida. Porque todos nós temos lutas.
Não tem ninguém que possa viver nessa terra sem luta, principalmente os apostólicos, porque o inimigo ele quer impedir a nossa santificação. Aí ele coloca tantas coisas na mente da criatura se deixar a oportunidade. Por isso que nós não podemos dar a oportunidade, né? Temos que sempre pedir a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, né, a orientação para que eles possam colocar em nossa mente, para que nós nunca venha a vacilar na nossa fé, para que o inimigo possa querer impedir a nossa caminhada rumo ao reino dos céus, para que possa tirar a nossa paz. Não, a paz tem que estar conosco, para que o profeta de Deus e o Consolador estejam felizes. Nós precisamos ser obedientes para ter esta paz. E a cada dia buscar um preparo ainda melhor, tendo um coração bondoso, humilde e sincero, para com eles, para com o reino dos céus. E assim vamos subindo, de degrau em degrau, da santidade. Não podemos, quando estivermos numa altura dessa escada, desabar de lá e voltar lá embaixo. Alguns conseguem voltar no primeiro degrau, outros não conseguem mais. Não, nós temos que seguir, como o Santo Irmão Aldo sempre nos dizia, não olhe para trás, seguir sempre para frente. Dá trabalho para subir de um degrau no outro, mas vamos subindo. Com o amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, vamos subindo e jamais pensar em regredir. Às vezes por coisas supérfluas deste mundo. Às vezes por causa de uma moda, alguma coisa que chama a sua atenção. Pense naquele momento que quem está fazendo chamar a sua atenção é o poder do mal. Peça a Santa Avó Rosa para ser liberta daquele pensamento, daquele sentimento mal, e não coloque essa atitude em prática na sua vida. Assim nós vamos seguindo, sempre avante, rumo ao reino dos céus, com a Santa Avó Rosa e com o nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. A parábola do semeador. A parábola do semeador, narrada por Jesus, e registrada por São Mateus, nos revela uma verdade espiritual profunda. Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra, mas, saindo o sol, queimou-se. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra, e deu frutos, uma a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça. A semente é a palavra de Deus, e o solo representa o coração humano. Algumas sementes caem à beira do caminho e são levadas pelas aves. Representam aqueles que ouvem, mas não guardam a palavra. Outros caem em terreno pedregoso, brotam rapidamente, mas sem raiz secam diante das dificuldades. São como os que recebem a palavra com entusiasmo, mas não resistem
as tentações e provações. A semente que cai entre espinhos são sufocadas e não chegam a brotar. Representam os que deixam as preocupações e riquezas da vida sufocarem a fé. Por fim, as sementes que caem em boa terra, produzem frutos abundantes, são os que acolhem a palavra com humildade, fé e perseverança. Na luz dos ensinamentos da Igreja Apostólica, compreendemos que o semeador é Cristo, que hoje atua juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A semente é a mensagem viva transmitida pela pregação nesta Igreja Apostólica e pela ação do Espírito Santo. O coração endurecido precisa ser quebrado. O superficial precisa criar raiz. E o sufocado pelos espinhos precisa ser purificado. Apenas o coração humilde e obediente se torna boa terra, capaz de acolher os ensinamentos e transformá-los em frutos de santidade, perseverança, amor e testemunho. Assim, não basta ouvir a mensagem, é necessário vivê-la. A fé verdadeira se manifesta em obediência e prática diária da doutrina e disciplina, permitindo que a palavra transforme a nossa vida e nos torne testemunhas do Evangelho. Esta parábola nos chama a autoanálise sincera. Que tipo de solo é o meu coração? Se há dureza, Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo podem quebrar. Se há pedras, eles podem remover. Se há espinho, eles podem arrancar. Mas há uma condição essencial. É preciso abrir o coração à ação desses santos e permitir que a semente floresça. São João registrou em Apocalipse as palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa promessa nos mostra que a transformação não acontece pela força humana, mas pela disposição em permitir que estes santos governem nossa vida. Quando abrimos a porta do coração, eles preparam o solo, regam a semente e fazem florescer frutos de santidade, perseverança, amor em nossa vida. A parábola do semeador nos ensina que o problema nunca está na semente, pois a palavra de Deus é perfeita e viva. O desafio está no coração que a recebe. A dureza revela resistência. O solo pedregoso mostra superficialidade. Os espinhos representam distrações, ilusões e preocupações da vida,
Mas o solo fértil é o coração humilde, obediente e perseverante, que acolhe a palavra e a transforma em frutos espirituais. Que sejamos boa terra, para que a nossa vida seja um testemunho vivo e produza frutos que glorifiquem a Deus e aos seus santos. Que nossa oração seja: Senhor, prepara o meu coração como boa terra, remove o que impede o entendimento e a obediência da tua palavra, que eu seja fiel, perseverante e frutífero, para que o teu reino seja manifestado em mim. Amém. Portanto, prezados irmãos e prezados internautas, aí está esta mensagem muito gloriosa, para que cada um de nós façamos uma análise na nossa vida, façamos uma análise no nosso coração, como ele está. Se estiver realmente perfeito, aceitando todos os ensinamentos do Divino Mestre e praticando eles, então está bem. É assim que Jesus, nosso Senhor, espera de nós. É assim que a sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que é a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, espera de cada um de nós, para que vamos alcançando a cada dia um grau mais elevado de santificação, até o momento que Deus, o nosso Pai, chamar cada um de nós para viver eternamente com Ele no seu reino. Amém. Irmãos, fica esta mensagem no coração de cada um de nós, para que façamos esta reflexão. Agora, cheguemos ao final da reunião. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, resta-me agradecer a presença de cada um dos nossos irmãos aí, membros, nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estabeleça cada dia mais a sua fé, a sua confiança, e lhe recompense pela presença nesta reunião. Também o ministério aqui da congregação, diáconos e diaconisas, também muito obrigado pelo trabalho prestado dentro desta reunião, e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoe. Agradeço também regentes, músicos e a cada coralista aqui deste coral, pelos belos hinos apresentados. Que a Santa Avó Rosa abençoe sempre o ministério de vocês. E agradeço a equipe de filmagem, som e imagem, transmitindo esta reunião. E agora eu convido todos os que estão sentados, que puderem, que se coloquem em pé, e vamos cantar, antes de fazermos a oração final, o hino centenário do profeta Santo Irmão Aldo, 246.
Irmãos, também deixo o convite para que compareçam na reunião de amanhã. Estarei aqui esperando a cada um dos irmãos para que possamos realizar mais uma reunião maravilhosa. Todos em sinal de reverência, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, os olhos fechados, vamos orar finalizando a reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, Deus bendito, cheguemos ao final da reunião. É momento de agradecermos o Senhor pela oportunidade concedida de podermos aqui estar no Teu tabernáculo e ter realizado esta reunião tão maravilhosa. Queremos agradecer também ao Seu Filho Jesus, o nosso divino e eterno Salvador. Agradecer o Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Avó Rosa. Agradecer a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e o querido profeta Santo Irmão Aldo, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, de termos participado desta reunião tão gloriosa e com certeza termos dado mais um passo na nossa santificação, no nosso preparo espiritual, para que possamos merecer sempre amparo, proteção dos santos de Deus sobre o nosso viver, ajudando a cada um de nós a sermos vitoriosos na nossa jornada de fé nesta terra. Aqui neste púlpito, à minha direita, uma caixinha onde foi depositado os pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu não sei o que pede, mas a Senhora e o Senhor sabe do pedido de cada um, da sua necessidade e também de acordo com a justiça divina de Deus o nosso Pai, e com o mérito de cada um, irão conceder aquilo que estão lhes pedindo. Às vezes estão enfermos, sentindo dores em seu corpo, às vezes até internados em hospital Santa Avó Rosa, e rogam a Senhora e o Santo Irmão Aldo que os ajudem a superar essa adversidade na sua vida, e eu sei que irão ajudar a cada um a vencer essa adversidade na sua vida e ter uma vida feliz e abençoada e bem-aventurada. Neste momento despeço a igreja com a paz do Senhor. Que os santos e anjos do reino dos céus os acompanhem pelo caminho onde passarem, cheguem aos seus lares e tenham assim uma boa noite de descanso. Prezados e estimados irmãos, prezados internautas, creio que neste momento estão recebendo a bênção de Deus o nosso Pai, a bênção de Jesus, o nosso divino e eterno Salvador, a bênção do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Avó Rosa, e que a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente as bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja e permaneça no viver de todos. Amém. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.